Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast, em parceria com o Instituto Gene, Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do portal e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, nessa parceria com a Ana nesse episódio também, assessora de imprensa aqui do Centro de Inovação Blumenau e do Instituto Gene também. E hoje a gente vai conversar com Márcia Sarnay Espíndola, reitora da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada, Giovana. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco da experiência à frente da FURB. Aí a gente está praticamente em casa, né? Porque eu sou formada pela FURB, a Giovana também já dá aula por lá, né? Isso. Inclusive foi minha professora Exato. de rádio. E a Márcia aqui como reitora. E para a gente começar, né? A gente não como começar sem falar dos 60 anos, né, da universidade, inclusive feliz de fazer parte dessa história também. Eu queria que você avaliasse, né, principalmente enquanto reitora, a evolução da FURB nesses anos e o impacto local aí da universidade na comunidade, não só acadêmica, mas também... Bom, a FURB foi a segunda instituição de ensino superior de Santa Catarina. E nós temos convicção que ela ajudou e ajuda a transformar a economia, toda, né, a formação da região. Vocês imaginam, né, que Santa Catarina se diferencia porque ela tem boas universidades, que é o sistema CAF, espalhado por toda Santa Catarina. Em outros estados, normalmente se concentra na capital. Quando um jovem vai se formar numa universidade, normalmente ele fica naquela região. E quando você tem isso na sua região, formando e fazendo com que ele fique aqui, ele ajuda a desenvolver. Então, sabemos que ao longo desses 60 anos, mais de 60 mil formados na FURB permaneceram aqui e, de fato, ajudaram a transformar essa economia, a transformar o que é a nossa região. 1/3 do PIB do nosso estado está aqui concentrado e temos certeza que a boa formação faz parte disso. Em termos de estrutura da FURB, né, como é que a gente pode falar, assim, são quantos campos, como é que é o ecossistema da FURB? Hoje nós temos 4 campi, né? Então, o principal, campus 1, ali onde é Antônio da Veiga. O campus 2, aqui ao lado do Centro de Inovação, que pega também aqui o Centro de Inovação, que são a nossa área tecnológica. O campus 3, ali na descida da Ponte do Tamarindo, onde temos nossa área da saúde, vários laboratórios. E o campus 4 nós tínhamos, foi cedido ao governo do estado, e o 5, que é lá na Fortaleza Alta, toda a nossa área da saúde, policlínica e hospital veterinário também. Quantos cursos atualmente a FURB tem? De graduação nós temos 40 cursos ativos e de mestrado 13, com 4 doutorados, agora um que está saindo do forno também, vamos chegar a 5 doutorados. Bastante, é um portfólio bem imenso. Bem diversificado, em todas as áreas nós temos, né? Então, todas as áreas nós atuamos. Então, de fato, a gente sempre fala, mesmo que você não estudou na FURB ou não estuda, de alguma forma você é impactado, né? Porque como universidade, nós temos que trabalhar o ensino de qualidade, mas tem que ter pesquisa, tem que ter extensão. E a extensão é que nos leva à comunidade. Então, projetos na área da saúde, NPJ também ali na frente da prefeitura, que é de fato, né, um núcleo de prática jurídica universitário. Todas as áreas que atuamos, então, de alguma forma impacta a comunidade. Inclusive, aqui no Centro de Inovação, nós temos uma parceria muito bacana com o curso de jornalismo da FURB, né? Temos o nosso programa de rádio Momento da Inovação. Isso. E hoje esse ano a gente ampliou para outras rádios também da região. Então, são 4 emissoras que veiculam um programa feito por um projeto de extensão da FURB. Ou seja, é bem exatamente o que você falou, assim, impacta a região toda de várias maneiras, né? Isso. O que nos leva à comunidade são os projetos de extensão, de fato, e nós somos muito atuantes nisso. Temos em todas as áreas. Inclusive, eu fui também de extensão, né, durante a faculdade de jornalismo. Fiz um projeto em que eu ensinava ali jornalismo para as crianças. Chegou inclusive, a criar uma rádio escolar na época, e aí os alunos faziam boletim, faziam nos intervalos das aulas, eles faziam as notícias da escola, né? Então, de fato, eu também vivenciei isso na prática de como, né, a gente, obviamente, investe nosso tempo, nosso dinheiro, a nossa energia em estudar a profissão que a gente quer exercer, mas também a gente devolve para a comunidade de alguma forma, né? Isso. O projeto de extensão é exatamente
dá esse propósito, né? objetivo, Foi muito legal, porque daí a gente tem contato justamente com a comunidade, né? Porque a gente está sendo formado ali para uma que a gente vai exercer e já tem isso em outras áreas também, né? Todas as áreas. Odontologia, que precisa ali, Isso. né, tá Nós temos, assim, uma exercendo média de direito. mais de 2.000 atendimentos odontológicos, então os alunos trabalham na prática mesmo. A área de psicologia também, nós temos a clínica escola que atende mais de 800 pessoas também por ano. A fisioterapia, nós temos uma média de 4.000 atendimentos por ano. Ambulatório lá que é lá no Campus 5, na Fortaleza Alta, também mais de 2.300 atendimentos. Prática jurídica também, mais de 2.000 atendimentos por ano. Então, isso tudo é um atendimento à comunidade. Assim como você recorda, te impactou, deve impactar também muitos, né, a comunidade. E é um serviço de extrema qualidade, né, porque você tem um professor qualificado supervisionando estudantes ali na prática. Exato, não, é o aprendizado na prática, né? Não, Na para prática. além da comunidade, né? Tem o aprendizado que você vai levar para a tua vida, né? Sim, sim. E é tão importante isso, né? Nós sabemos que tem estudos que mostram, né? O que você lê, você absorve 3%, o que você pratica é mais de 25%. Então, a FURB, nós sempre falamos, nós temos mais laboratórios do que salas de aulas. Nós temos 200, né, na nossa média lá de levantamento, nós temos 273 laboratórios e 230 salas de aula. Então, por isso que a gente prima muito pelas atividades práticas, né, em todas as áreas. E a gente também, né, eu comentei contigo antes que eu me formei em novembro de 2019, né? Assim, poucos meses antes de uma grande pandemia que a gente teve no mundo. E aí eu queria que tu comentasse um pouco, né, qual que foi o impacto aí da pandemia, porque a gente sabe que em relação a quem estudava universidade, médio, fundamental, enfim, teve que ir para casa. E aí o que mudou de lá para cá na FURB, né? Foi um momento muito difícil, nunca vivido, né? Eu não tinha como ligar para um ex-reitor, o que você fez? Que você fez? Não tinha referência. Cada dia era um aprendizado. Eu lembro que saiu o lockdown numa quarta, e daí nós fizemos uma reunião e dissemos assim, nós não podemos parar, que se nós pararmos as aulas, fica muito difícil retomar. Então, nós alinhamos quinta e sexta de trabalhar tudo, dar formação para os professores, que muitos nem usavam a tecnologia, alguns já usavam. A FURB já tinha, esse foi o grande diferencial, nós já tínhamos a tecnologia, mas não usávamos plenamente. Então, foi feito treinamento e segunda-feira as aulas começaram. Né? Então foram 2 dias, talvez foi a instituição que retomou mais rapidamente, mas justamente porque nós tínhamos a tecnologia já e um pessoal técnico qualificado para dar esse suporte. Foi um momento muito bonito também, a gente via um professor que já sabia mais, entrava na sala do outro para ajudar, então foi um momento também de cooperação muito importante. Foi difícil ir para a universidade e ver ela vazia, porque a vida, né, de uma universidade é ver todos os estudantes lá, então foram períodos difíceis, né, porque a gente não parou de ir lá. Então ver a universidade vazia foi difícil, mas também essa questão tecnológica, nós implantamos em 200 salas de aula câmeras, né, para poder dar aulas que a gente chamava on-life. Então na retomada também, alguns não poderiam retornar, professores ou estudantes, então a aula, ela podia, a gente chamava o sistema híbrido, né? Ela era ao vivo, mas quem queria ficava em casa e quem poderia ia para a sala de aula. Isso até hoje nós utilizamos, então dar essa possibilidade também de mobilidade, ela tem que passar pelo projeto do curso, então alguns cursos já adaptaram isso. As reuniões também, né? Quantos deslocamentos a gente fazia para uma reunião em São Paulo, uma reunião em Brasília, uma reunião em Florianópolis, e hoje a gente faz tudo de forma remota, palestras, então hoje a gente consegue trazer, né, grandes nomes também que conversam conosco de forma remota. Então isso tudo ficou, de fato. E foi nesse período que avançamos, né? Porque talvez muitos não iriam para a tecnologia se não tivesse que ir de fato, né? Mas foi um período difícil. A FURB conseguiu manter os estudantes, né? Nós fizemos muitas negociações, alguns perderam emprego, então foi um momento de muito. Eu fazia reunião com os alunos até meia-noite, né? Eles tinham aula até às 10.
Aí muitos queriam saber então nós tínhamos quase todos os dias reunião com grupos de estudantes, até com os pais que entravam juntos. E então foi um período de aproximação difícil, mas que nós superamos mesmo. Acredito que no final deu tudo certo. Claro que o que é bom a gente sempre continua, permanece, né? Coloca na prática, né? Aprendizado de usar tecnologia a favor. Na pandemia, muita coisa hoje ainda vocês utilizam, né? Sim. Não tem como não, né? Não tem como não negar que tem algum aprendizado a gente leva, né? Dessa pandemia toda. Sim, esse com certeza foi um grande aprendizado que ficou, né? O uso das tecnologias, o que nós equipamos mais as salas de aulas também, para que pudéssemos continuar utilizando. Então, isso de fato foi algo. E também acho que a união, né? Criamos também, por exemplo, entre as universidades da ACAF, nós fazíamos em conjunto todos os regulamentos, as notas. Então, assim, houve uma união maior e talvez isso vocês vejam hoje um posicionamento da ACAF mais em conjunto, né? Talvez o nome ACAF apareça muito mais. Isso a pandemia também trouxe, que nós nos unimos muito enquanto instituições de Santa Catarina, dentro dos nossos regulamentos, o que você vai fazer, qual aula vai retomar. Em 6 meses nós retomamos as aulas práticas, né? Então, pelo menos as práticas tinham que ser presenciais, algumas. Isso foi bem difícil. Até porque tem que usufruir dos laboratórios. Então, tudo isso que nós temos, esse currículo que prima muito pelas aulas práticas, foi uma dificuldade, porque não dava, né? Não era possível. Então, todo o distanciamento, equipar os laboratórios, criar um distanciamento que era de 1,5 metro, que antes não podia, desdobramento de turmas. Então, foi um período bem difícil, né? E tu comentou que alguns cursos eles estão adotando de fato esse. É uma tendência a colocar para todos e de fato. Porque eu sei que eu tinha colegas estudantes que eles vinham de outras cidades, então tinha que passar às vezes 1 hora no ônibus, vir colocar. E às vezes em casa, né, você acompanhando a aula dali, não a aula prática, pode ser que até melhore o desempenho do aluno, né, e a absorção. Qual que é a tendência? Na verdade, assim, nós, depois do período da pandemia, nós tivemos um período que era possível continuar com aulas remotas. E essa portaria foi revogada. Então, ou você tinha isso no projeto do seu curso, ou não poderia dar ela de forma remota. Ou o curso é EAD, registrado dessa forma, ou você tem que adequar. Então, vários cursos já estão adequando, não são todos, mas vários cursos já estão fazendo, pelo menos 2 vezes por semana. Então, depende do colegiado do curso, vendo das suas necessidades. Tem cursos que conseguem colocar isso mais na carga horária, outros não. Mas isso está sendo uma reformulação depois da pandemia. Mas está sendo pensado, pelo menos, com certeza. Né? Conversado com os estudantes. E é uma tendência também, né? Sim. E tu comentou já que tem um campus aqui do lado do Centro de Inovação, né? E a FURB buscando sempre inovar também nesse sentido. Faz também cooperação aqui com o CIB, né? Então, queria que tu comentasse um pouco dessa aproximação, qual que é o benefício, como é que vocês atuam nesse sentido. Bom, o Centro de Inovação foi um projeto muito ousado até de Santa Catarina na época, e o professor Udo, né, que faz a gestão aqui como presidente do Instituto Gene também, estava à frente da gestão da FURB e entendeu essa importância. Foram implantados 12 no estado e o único que não foi, talvez, coordenado de fato por uma prefeitura, né, agora tem outros também que as universidades estiveram à frente, mas no início da implantação, foi o único que uma universidade, então, abraçou essa causa. Talvez a prefeitura, naquele momento, não viu isso como algo importante. O professor Udo, de fato, disse assim, não, nós precisamos ter um centro de inovação em Blumenau, e a FURB absorveu, então, essa coordenação, né, cedendo o terreno, e foi responsável por toda a obra, porque sabia, de fato, o diferencial que é ter um centro de inovação. Todos os estudos mostram que a inovação, aquela velha história das
tríplice hélice, né? Tem que ter a gestão pública, tem que ter o setor privado e tem que ter uma universidade, né? Toda inovação, de fato, vem de pesquisa, vem de integração. Então, eu acho que nesse papel a FURB cumpre muito bem e eu acho que não precisamos ter nenhuma modéstia também da nossa forma de gestão feita aqui, é um dos melhores do estado, né? Por isso que é esse sucesso. O Centro de Inovação já nasceu com ocupação máxima, com as empresas querendo estar aqui e, de fato, impulsionando a inovação da nossa região. E sabemos, sim, que o papel da universidade foi importante, desde da construção, da implantação e agora da condução. Inclusive, a JIT está aqui, né? Que Isso. também tem Tem uma sala que Isso, ajuda bastante também e nessa conexão também com Foi outras um do- empresas. de orientação, né, de novos produtos, das leis da inovação. Então, nós participamos e a gente sabe que a inovação ela não acontece só de um projeto, ela precisa das leis. Então, nós temos também feito esse trabalho junto à prefeitura para mostrar, né, desde o desenho do Distrito de Inovação, que é algo que queremos muito que vá adiante, né? Porque é um distrito de inovação. Nós fizemos como um projeto de extensão dentro do curso de arquitetura, delimitação dessa área, que vai desde o campus 1 da FURB até aqui. Então, que seja de fato um laboratório para as empresas que queiram testar seus produtos e de fato mostrar um distrito de inovação dentro desse papel. Que foi o modelo que, quando foi criado o Centro de Inovação, eles foram a Barcelona, né? Um grupo buscar esse modelo do Barcelona Arroba 22, que é de fato você ter uma área na cidade onde tudo ali aconteça da inovação que possa depois ser replicado. Então, a FURB participou dessa construção, participamos do projeto também, das leis de inovação, então isso também é um papel nosso, que senão só o prédio sozinho ele não faz nada. Não funciona. Né? Não precisa. Precisa, como bem falado, todo esse ecossistema em movimento e conectado, isso é o mais importante. E falando até, né, tu comentou que teve missão internacional aí, você também participou recentemente de uma missão internacional à Finlândia e Suécia, promovida pela própria CAF, e que queria que você comentasse o que foi discutido por lá, qual que foi o objetivo da viagem, o que isso agrega aí para Santa Catarina como um todo. Bom, num primeiro momento, nós fomos até porque foi uma missão da CAF com o governo do estado, buscar um modelo de educação que a Finlândia se destaca com os melhores indicadores do mundo, né, na educação básica, ensino médio e tudo, e da Suécia. Então, 2 países vizinhos que têm esse destaque internacional. Então, nós fomos ver como que é o modelo de educação, o que se destaca, o que nós podemos ajudar, e assim, resumidamente, a formação de professores, a qualificação dos professores é algo que a gente precisa, de fato, cuidar. Né? Por exemplo, na FURB, nós temos todas as áreas de licenciaturas, que são as formações de professores. Só que tem muitas áreas hoje, posso dizer matemática, química, essas áreas, que nós temos uma baixa demanda de alunos procurando essas áreas. Então, eu pergunto, quem vai dar aula para os nossos jovens? Se a gente não se preocupa com a educação básica, quem nós vamos receber no ensino superior? Então, é uma grande questão. E lá, de fato, os professores, como que é essa qualificação? O professor, antes de ele começar a dar aula, depois que ele passa num concurso, ele fica 1 ano em treinamento pedagógico, didático, antes de entrar em sala de aula, mesmo que foi formado em licenciatura. Até o sexto ano, ele tem uma formação como pedagogia. Do 6º ao 9º ano, ensino médio, só pode dar aula professor formado na área com mestrado. E ele faz um projeto de educação, de formação, ele tem total autonomia. Então, isso, de fato, diferencia. E quando eles fazem todas as áreas, eles focam muito na língua materna, por exemplo, assim, seria o nosso português e matemática. O restante, um pouco, assim, das disciplinas, mas eles entendem que se a pessoa sabe interpretar um texto e se ela tem o cálculo, né, o raciocínio lógico, ela consegue ser boa em qualquer área. Então, esse foi um aprendizado para nós também, né? O que a gente pode fazer, nós já estamos conversando com o governo do estado, que cada universidade possa ser uma escola de formação de professores, além das licenciaturas,
mas que a gente possa já trabalhar essa formação continuada para cuidar de fato da educação básica, para que a gente possa também receber bons jovens. Isso desenvolve todo o país, né? Que bom, buscando inspiração do melhor do mundo. Melhor, a né? gente não precisa criar nada se você pode buscar referência. Da mesma forma, né, como o secretário Fetti nos acompanhou, nós vimos também as universidades muito integradas com as empresas, trabalhando em inovação. Eles falam, as universidades sempre estão conectadas, nós não criamos nada sem pesquisa. Nós não fazemos nem... E é interessante, por exemplo, uma cidade que me chamou a atenção, Tampere, na Finlândia. Era uma cidade industrial, têxtil, muito parecida com Blumenau. E que também viu, né, esse segmento diminuindo. E hoje eles são uma cidade tecnológica, trabalhando com as universidades. A prefeitura tem um setor que ela capta a empresa, ela dá formação, ela dá suporte, mas tudo através de pesquisa para desenvolvimento do seu negócio. Então, essa conexão também, eu acho que o Fetti colocou bem no artigo dele também, que tem que estar o setor público, o setor privado e as universidades. E para a gente fechar, né, pensando no futuro, o que a gente pode esperar na FURB nos próximos anos? E o que a universidade planeja não só para a comunidade acadêmica de novo, né, mas também pensando nessa extensão em relação ao impacto local que promove? Bom, eu acho, como eu coloquei nessa questão, hoje nós estamos focando muito em trazer o jovem, explicar, né, a importância também da graduação, para aquele jovem que está lá no ensino médio, no ensino básico, entender que a graduação ela traz uma mobilidade social. Ela traz oportunidades que muitas vezes a família não pode dar. Então, que ele veja a universidade de fato como algo onde ele possa estar. Então, nós temos buscado muito isso. E essa conexão, nós não podemos criar projetos de gaveta, projetos de pesquisa que não impactem a sociedade. Então, buscar de fato quais são as demandas, acho que isso é algo que nós temos buscado constantemente. A gente sabe que o nosso estudante ele tem mais engajamento se ele tem propósito, né? Se ele está fazendo algo real, de fato ele vai querer estar na universidade. Então, nós acreditamos muito nisso, a conexão e ver as demandas, não é criar sozinhos lá dentro da universidade. Que bom. Tem mais alguma pergunta, Giovana? É isso? Tá tudo certo, perfeito, perfeito. Adorei saber dessa viagem, missão internacional. Né? E estamos também no caminho, Isso. buscando essa formação também. E capacitar professores também é um diferencial também, não só para o ensino básico, né? Fundamental, básico, enfim. Também para a universidade. Faz uma diferença e tanto. Com certeza. Mas Santa Catarina, ela tem um modelo que já está um desenvolvimento diferenciado, né? Porque nós temos as várias áreas no estado, nós temos boas universidades, temos investimentos. Então, de fato, talvez seja só mais conectar, né? E trabalhar melhor isso. Mas Santa Catarina tem um modelo que pode ser aplicado com muita rapidez, né? E buscar mais esse desenvolvimento, né, e essa conexão. Então, tá. Obrigada pela tua participação aqui no podcast, mas seja bem-vinda sempre. Obrigada. Passou tão rápido, adorei. Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. Obrigada. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!